Essa semana a gente tem um episódio especial e já que a gente está falando de spoilers da vida, eu vou contar todos os bastidores da Masterclass de lançamento que eu fiz agora na Black Friday em 2025. E se você me acompanha aí há algum tempo, você sabe que eu tenho esse objetivo, né? E eu venho falando sobre isso aí há muitos anos, né? Que é o meu propósito de vida, de ajudar as pessoas a tornar elas uma melhor versão delas mesmas. Nossa, Bruno, mas que clichê! É clichê, é verdade, tudo bem. Mas eu passei por alguns momentos difíceis que poderiam ter sido muito mais leves se eu soubesse na época o que eu sei hoje. E é por isso que eu venho há mais de 10 anos estudando, compartilhando conhecimento com quem quer realmente tomar as rédeas da própria vida. E se você não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, mentor de desenvolvimento pessoal, de produtividade. Eu ajudo as pessoas a desenvolver melhores hábitos, rotinas, mudar os comportamentos para que elas possam ter resultado que às vezes sozinho elas não conseguiriam sair ali do lugar, ficariam naquele espiral do caos e incertezas que a gente sabe que faz parte da nossa vida, né? E se você não me acompanha há algum tempo, fica aqui o convite para você adicionar o canal, o podcast, adicionar os seus favoritos, habilitar as notificações para que você seja sempre avisado quando um conteúdo novo for liberado. E deixa aqui também seu comentário, seu review vai ser sempre muito bem-vindo. Os outros links das redes sociais eu também vou deixar aqui na descrição desse episódio ou na bio aí, independente de onde você estiver assistindo. Mas vamos ao que interessa, né? Vocês devem estar curiosos sobre o que aconteceu, sobre como foi esse momento de lançamento do produto, e eu vou ser aqui totalmente sincero com vocês, tá? Foi uma das experiências mais estressantes da minha vida. Calma que eu vou explicar um pouquinho do que se trata, né? Eu gosto muito de estudar, principalmente focado ali na parte de comportamento humano, de desenvolvimento pessoal, também gosto de tecnologia, da parte de marketing digital, de neuromarketing, que é o relacionamento entre o marketing e como isso chega para as pessoas, né? Como isso chega como uma comunicação assertiva para as pessoas, mas o fato é que nada disso tinha me preparado para a quantidade de coisas desconhecidas, fora do meu contexto, que eu acabei topando no meio desse caminho. E quase tudo, para mim, nesse meio da jornada, deu errado. Será que deu? Ah, Bruno, mas você então se arrepende de fazer o lançamento? De jeito nenhum. Eu acho que se eu não tivesse feito, talvez aí eu me arrependesse, porque eu ia pensar, cara, mas e se tivesse dado certo, se tivesse dado errado, o que poderia ter acontecido? E isso, para mim, a incerteza é uma coisa que me deixa muito irritado, vamos dizer assim, muito ansioso. E eu aprendi muita coisa com esse lançamento que eu não teria conseguido e também não teria conseguido me preparar para todos os imprevistos. Então, foi uma questão de aprendizado mesmo. E aí eu vou falar um pouquinho do porquê que eu acho isso. E isso tem tudo a ver com o nosso comportamento, tá? Até o final você vai entender. Então, logo no início, eu já estava ali preparado para fazer a minha primeira campanha de engajamento, ou seja, trazer as pessoas que viriam para interagir com meus posts e efetivamente isso ia ser a base para os próximos passos, né? E aí logo de cara o meu cartão de crédito foi bloqueado porque ele entendeu ali que o Facebook era alguma fraude, né? Uma tentativa de uso do cartão indevido e aí ele me bloqueou. Aí tudo bem, eu fui pensar ali que eu iria habilitar uma outra forma de pagamento, mas não funcionou. Simplesmente o Facebook não me deixava habilitar outra forma de pagamento. E eu fiquei 3 dias dos 7 passando por esse perrengue. Mas vida que segue, né? Vamos ver que bicho que vai dar e a gente vê. E eu me sentia aí cada dia mais ansioso e a ansiedade subindo. Minhas preocupações, a vontade de parar, porque eu achava que tudo ia dar errado. E aí pensando, o que as pessoas vão pensar de mim? E se eu não conseguir vender nada? E se as pessoas não gostarem do que eu estou falando? É claro que isso tudo passa pela nossa cabeça, né? Mesmo que você não queira, isso acaba estando ali, né? Gerando um desgaste, gerando uma ansiedade, um estresse, né? E se eu não tivesse tido a Tati nesse momento, talvez me lembrando de quem eu sou de verdade, talvez eu tivesse até desistido de fazer esse lançamento no meio do caminho. Mas, ok, a gente seguiu. E aí eu tive o segundo ponto de problema, que é, as pessoas não estão abrindo e-mail. E eu descobri que estava caindo na caixa de spam, porque era um domínio novo, né, um endereço novo, uma coisa nova para as pessoas. Mas e aí, como é que eu faço para as pessoas saberem o que está acontecendo e chegarem lá no lançamento? Então, beleza, vamos para o plano B, que é usar a comunidade do Telegram, ou então o WhatsApp, que vai funcionar. E aí eu comprei um chip e logo na primeira tentativa o chip foi bloqueado porque ele entendeu que eu estava usando o WhatsApp para fazer spam,
para mandar spam sobre conteúdos que as pessoas não queriam receber. E aí a gente voltou para estaca zero. E passam 2 dias tentando resolver, e eu me sentindo ali totalmente incompetente, porque eu não estava preparado para o que estava acontecendo, e realmente nem tinha como me preparar, eu não tinha nenhum conhecimento de que isso podia acontecer. E aí a Tati veio com uma luz, né? Depois de muito estudo, não foi uma coisa que saiu da cabeça dela, mas ela aplicou bastante, estudou, e ela viu que a gente podia usar a API do WhatsApp, e realmente funcionou. A gente conseguia falar com as pessoas, conseguia mandar mensagem para as pessoas num modelo ali de template, não era exatamente como uma comunicação fluida, mas funcionou. Só que o problema é que para utilizar a API do WhatsApp eu não podia usar dentro do WhatsApp Business ali ou dentro do WhatsApp Web. E eu só sabia que eu tinha mandado, mas eu não sabia o que as pessoas tinham interagido ali. E as conversas depois disso começaram a andar um pouquinho melhor, e eu comecei a montar o setup da live, computador, 2 computadores, né, câmera, apresentação, múltiplas cenas, estava usando ali um software chamado OBS, o iPad como mesa digitalizadora, cara, tava lindo. E eu tava ansioso, mas eu tava empolgado, eu tinha certeza que alguma coisa muito boa ia dar certo ali, que eu ia poder levar as pessoas, tava com uma energia muito boa. E aí foi onde o pior problema aconteceu. Pô, Bruno, mas não foram os piores anteriores? Não, calma que ainda tem muita história aí. Pensa o seguinte, todo o processo de lançamento ele tem o objetivo de levar as pessoas para essa live, para essa masterclass, para um momento onde você vai falar, você vai entregar muito conteúdo, sem dúvida, vai fazer com que a pessoa tenha conhecimento sobre as dores dela, sobre a oportunidade de melhorar, o que você tem ali, o que aconteceu para você justificar esse produto, enfim, esse serviço, e aí você vai fazer o lançamento. Então, na quarta-feira, véspera da live, quando estava tentando fazer o setup ali da transmissão, eu iniciei uma transmissão privada e estava tudo tranquilo, lá no YouTube, tá? Tudo tranquilo, ninguém vendo, só eu ajustando ali, vendo a latência, tempo e tal, se tudo estava funcionando, de repente, 1 minuto e 49, o YouTube vai e me bloqueia e fala que a minha live tinha infringido uma política do YouTube. Aí eu falei, cara, mas o que houve aqui? E aí eu fui lá e fui ver o que tinha acontecido. E tinha lá uma mensagem, uma criança desacompanhada apareceu numa live de conteúdo de um canal que é um canal de adultos, canal para maiores de 18, não é um canal infantil. E aí eu reparei, e eles mostram no vídeo, né? Eu reparei que no vídeo a Thaís estava desenhando no iPad, na frente da câmera, sem maldade nenhuma, né? Eu falei, pô, beleza, não é um problema, mas tudo bem, entendi, YouTube, ok, vou apagar o vídeo, vida que segue. E aí eu apaguei o vídeo, só que de repente eu vi que ele tinha me impedido de fazer novas lives. E eu não podia fazer muita coisa ali, aí eu vi que podia recorrer. Só que para recorrer eu tinha que fazer o recurso em cima do vídeo que eu tinha acabado de apagar. Ou seja, o meu canal não podia fazer transmissão e ainda segue sem a possibilidade de fazer as lives pelo YouTube, e isso aconteceu na véspera da live. E aí, como é que eu ia avisar as pessoas? O que eu ia fazer naquele momento? Eu dei ali uma surtada, né? Eu falei, caramba, gente, a gente fez tudo para chegar aqui, para amanhã eu poder dar essa aula, e agora eu não posso dar essa aula. E aí, alguns minutos depois, a Salvadora Tati também, que ela é aquilo, né? Quando você tem alguém do seu lado que te acompanha, isso ajuda muito, né? E ela ali na hora teve um insight, falou assim, por que você não grava a aula e bota no mesmo horário? E nem deu para colocar no mesmo horário, mas eu gravei a aula e depois eu disponibilizei. E foi assim, dessa forma que eu fiz o lançamento, né? Que eu fiz essa aula para poder entregar esse conteúdo para o pessoal. E a semana seguinte seguiu com alguns percalços, mas muito mais relacionados a não saber o que fazer e ter pouco tempo para resolver, mas de forma geral a gente acabou sobrevivendo, né? E agora você deve estar pensando assim, nossa, Bruno, mas para que tanto estresse? Você precisa realmente disso? Ou tá pensando alguma coisa? Cara, agora eu acho que você aprendeu, né? Nunca mais você vai querer fazer isso de novo, né? Não, é exatamente o contrário. E aqui a diferença entre o que eu ensino, né, e só ensinar e aplicar na minha vida o que eu ensino. Não é porque eu passei por um estresse, porque eu tive ansiedade, porque eu tive um momento ali caótico, que eu vou desistir. O lançamento foi sim caótico, ele não deu o resultado que eu gostaria, e muito menos ele fluiu da forma como eu tinha esperado. Mas eu sei que eu fiz o meu melhor com o que eu tinha naquele momento. Atenção, eu fiz o meu melhor com o que eu tinha naquele momento. Presta bastante atenção nessa frase. E muitas vezes eu vejo que as pessoas elas deixam de fazer
nos seus trabalhos, na sua vida pessoal, simplesmente porque ela tem medo de dar errado, tem medo de não ser bem visto pelos outros, tem medo de atingir o resultado, ou não atingir o resultado, né? E passar vergonha. Quem tem uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade evolutiva, ela vai passar por momentos de estresse, por momentos de ansiedade, por momentos de caos como esse que eu passei, mas ela vai saber que ao final de tudo isso, esse momento passa e a gente volta à normalidade. E você vai saber que você entregou o seu melhor. E o segundo ponto é que a perfeição do planejamento, ela nunca vai ser suficiente para o campo de batalha. Ou seja, não adianta você passar a vida se preparando, porque a única coisa que vai realmente te deixar apto de verdade é viver o que você precisa viver. Não é se preparando para falar em público que você vai se tornar hábil para falar em público. É realmente falando. Não é sabendo sobre como fazer vídeos que vai te deixar confiante para ficar em frente a uma câmera e falar. É gravando o vídeo. Não é conhecendo, como eu conheci, o processo de lançamento, que você vai estar preparado para fazer o lançamento. O incerto, o desconhecido, ele está ali. Mas dá uma insegurança, né? Dá uma insegurança, dá uma sensação estranha, um frio na barriga, um medo que às vezes, como eu falei, dá vontade de desistir. E isso passou muitas vezes na minha cabeça. Mas essa é a diferença de ter uma mentalidade que vai te manter na sua constância, na sua disciplina, independente do que aconteça. E, claro, tudo isso tudo isso é novo. Quem nunca participou de uma entrevista de emprego e sentiu aquele medo ali do que ia falar, mas também depois da entrevista, se foi bem, se saiu ali como uma pessoa mais fantástica do mundo, né? Ou então estava de olho, isso aí aconteceu muitos anos atrás, vamos lá, mas estava de olho naquela menina ou naquele menino, e aí você tinha medo de chegar perto, vergonha, aquele medo de ser rejeitado, mas aí você chegou e quando você percebeu que ela também queria ali ficar com você, conversar com você, você ficou radiante, é uma outra energia. Toda recompensa exige uma dose de estresse e de desconhecido. Se você não deixar de ter esse nível de desconforto, você também não vai conseguir saborear o prazer do sucesso. Bruno, mas você falou que não teve o resultado que você esperava, então você não teve sucesso. Sucesso é uma coisa muito subjetiva, cada um vai ver de uma forma. Mas vamos dizer aqui, verdade, eu não tive o sucesso que eu imaginava. Mas sucesso não é o único resultado. Para mim, só termina quando eu alcançar o resultado que eu quero. Por isso que mesmo que esse primeiro passo tenha sido mais caótico, ele me preparou, está me preparando, né, para o próximo passo, que com certeza vai ter incertezas, mas que vai ser mais tranquilo do que o primeiro, e assim por diante. Quem falha, quem desiste, na maioria das vezes é porque não é uma questão de ser incapaz de atingir o sucesso, mas é porque no primeiro obstáculo, ou no primeiro resultado diferente da expectativa, desiste. E essa mentalidade que eu construí ao longo desses anos foi o que me permitiu entender que resultado é só um resultado, ele não é uma sentença de morte. Então, se você me perguntar, teremos novos lançamentos mais para frente? Sim, teremos mais spoilers da vida, mais masterclasses, mais conteúdos, sempre teremos, porque esse é o meu propósito, eu não vou desistir. Bruno, mas você deu muito azar nesse lançamento, né? E aqui eu vou abrir um parêntese e contar uma história com dois vieses, tá? Um primeiro muito relacionado a como você interpreta os fatos que acontecem na sua vida. Por exemplo, teve um dia que eu e a Tati, durante esse lançamento, chegamos à conclusão de que a gente não ia conseguir assistir um conteúdo que era muito importante, era um conteúdo ali sobre como fazer melhores resultados nas campanhas, né? Ou seja, nos anúncios, para chegar nas pessoas certas, e a gente não ia conseguir ter tempo. E era uma coisa importante, enfim, a gente estava indo para o aniversário da nossa afilhada, né? Das sobrinhas da Tati. Só que a gente acabou ficando no trânsito durante 3 horas e meia. E adivinha o que a gente fez durante essas 3 horas e meia? A gente assistiu os vídeos. Então, o que você decide fazer e como você interpreta os fatos está no seu controle. Anota isso, isso é importante. Eu vou até repetir. O que você decide fazer e como você interpreta os fatos está no seu controle.
O segundo viés é um viés mais, vamos dizer assim, espiritual. E aí depende da sua crença, da sua religião. Eu vou contar aqui uma história que, coincidentemente ou não, pode ter sido um sinal, inclusive, ela apareceu para mim nessa semana quando eu estava assistindo uma aula, né? Uma aula da Priscila Zilor, inclusive, que fala muito de como a gente pode ver os sinais de forma incorreta, né? Não a aula, mas a história, tá? E como esses sinais podem trazer aí uma percepção sobre a nossa vida. A história é mais ou menos assim. Pedro, que sempre foi uma pessoa maravilhosa, ele acabou morrendo. E quando ele chegou ao céu, ele recebeu ali com todo o carinho, olha, venha, Deus recebeu ele. E depois de algum tempo ali no céu, ele perguntou, me conta, Pedro, como é que foi a sua vida? Como você viu a sua vida? E aí Pedro parou um tempinho, pensou e falou, olha, Senhor, eu tive muitos dias muito bons. A minha vida foi realmente maravilhosa. Mas teve um dia que até hoje eu não entendi. E que eu sinto raiva toda vez que eu lembro desse dia. Eu posso te perguntar o que aconteceu nesse dia? E Deus olhou para ele e falou, claro. E que dia foi esse? Ele falou, olha, foi um dia em que tudo deu errado. Aí ele começou a contar a história. Olha, eu acordei atrasado, porque o despertador ele acabou não tocando. E aí eu saí correndo, porque eu perdi a hora e eu tinha que chegar no trabalho. E eu peguei um trânsito horrível, eu cheguei no trabalho atrasado. Meu chefe brigou de novo comigo. E aí na hora do almoço, meu cartão não passou. E eu tive que voltar para casa sem almoçar, com fome naquele dia, depois de um dia estressante. E pior, no meio do caminho de volta, meu carro deu problema, ele parou do nada. E no fim eu estava exausto, irritado. Eu tinha certeza que naquele dia o Senhor tinha me virado as costas. E ele respirou fundo e completou. E sinceramente, Deus, naquele dia eu pensei, se o Senhor me ama, por que o Senhor deixou tudo isso acontecer comigo? E Deus olhou para ele com muita calma e disse, vamos olhar esse dia juntos? O despertador realmente não tocou. Naquele dia, às 7h15, tinha um motorista bêbado vindo em alta velocidade na mesma rua que você sempre atravessa às 7h20. Se você tivesse acordado na hora, você teria cruzado com ele. O atraso te tirou do caminho desse acidente. Você reclamou do trânsito, mas não viu o que eu vi. Havia um assalto acontecendo algumas ruas à sua frente, bem na hora que você passaria. O congestionamento te segurou longe daquele lugar. Eu sei que doeu, mas aquela bronca do seu chefe fez você repensar na sua rotina, na sua saúde, no seu jeito de trabalhar. Foi ali que você decidiu mudar de área, buscar algo mais alinhado com o que você tinha sonhado para sua vida. E você ficou com vergonha naquele restaurante, mas naquele dia uma certa comida estava contaminada. Várias pessoas tiveram intoxicação alimentar e, em vez de humilhação, aquilo dali foi um livramento para você. E o lugar onde o carro parou foi próximo de uma oficina, onde você levou o seu carro. E o mecânico, quando olhou seu carro, ele percebeu um problema sério nos freios. E se você não tivesse parado naquele dia, você ia ter perdido os freios na descida da ladeira. E isso poderia ter causado um acidente pior ainda para você. E aí Pedro escutou tudo aquilo, calado, cheio de emoção. Então ele falou, então tudo aquilo foi o Senhor me protegendo? E aí Deus olhou para ele sorrindo, né, e falou, nem tudo que parece um dia ruim é um dia de abandono. Nem tudo que acontece na sua vida é algo que é para te prejudicar. Às vezes é só um cuidado disfarçado. Você só via incômodo e eu só via perigo, eu só via como te ajudar. Enquanto você achava que eu estava ali em silêncio, eu estava te guardando. E ele completou, na Terra você quase nunca vai ver um quadro inteiro. Mas aqui você vai perceber que muitos dias em que você disse, Deus me esqueceu, foram na verdade dias em que eu te abracei mais forte. E independente, aí é o Bruno falando, tá? Independente da sua religião, da sua espiritualidade, eu posso te garantir, tudo que acontece ou aconteceu na sua vida tem uma razão. Talvez você não consiga ter a certeza, a clareza de entender os seus porquês, talvez não nesse momento, talvez nunca. Isso pode acontecer, mas sempre tem uma razão. E assim eu termino esse episódio diferente de Spoilers da Vida, agradecendo a todos que acompanharam o lançamento, que me apoiaram e que entraram para a família Fora de Série. Te vejo segunda que vem, um abraço e até lá. Tchau, tchau.